Lá chamar o Doni. Vamos ver se ele consegue entrar por aqui. Tem uma coisa engraçada nessas lives que eu tô fazendo com convidados. Nenhum dos convidados até agora tinha feito live na vida. E eles ficam um pouco confusinhos para entrar, apesar de eu explicar um dia antes. Oi, Wagner, eu fui tentar chamar o Doni, que é o nosso convidado hoje. Ele não tá sabendo muito como entrar aqui na live. Ele tava lá no inbox me chamando. Vamos ver se ele vem. A ideia hoje é a gente conversar. A ideia tem sido, né, a gente falar um pouco sobre a questão da escrita. Oi, Fê, fui tentar chamar o Doni. Vamos ver se ele entende que tem que vir pra cá, né? Ele tava lá no inbox, me esperando. Oi, Doni. Chegou? Isso, agora a gente vai conseguir chamar ele para entrar. Ele tá entrando. Tecnologia, né? Tem um pouquinho ainda. Ei, Doni, Foi. tudo bom? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo, e você? Bacana, maravilha, obrigado pelo convite. Depois de tantos É, anos que a gente não faz nada junto. e só trabalhamos muito juntos lá na Casa das Rosas, por anos, né, Doni? Muito, muito. A gente já se conhece tem o quê? Uns 15 anos, mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou Mais ou menos. menos. Uns 15, 2005, exatamente 15. É isso aí, é isso aí. Isso. Bacana, e eu fico feliz pelo convite para falar de Buñuel, né? Ainda mais, poxa, tanto que eu gosto dele, tanto que eu pesquiso há tanto tempo, vai ser bacana. Só para eu situar o pessoal aí que está chegando, a ideia é hoje a gente conversar sobre esse grande cineasta, né, espanhol, Luis Buñuel, e centrado principalmente num filme que me veio à mente, assim, brotou aí, que é O Anjo Exterminador, que é um dos filmes que eu mais gosto do Buñuel e que trata de um momento bem distópico, né? Assim, é uma coisa bem a gente conversar aí, que é o fato de que os convidados de uma festa não conseguem sair de dentro de uma sala, né? Mas acho que você vai poder descrever isso melhor do que eu. Então a ideia é Vamos, vamos lá. a gente partir desse filme, que acho que tem muito a ver com esse momento, e falar um pouco sobre o Buñuel. A Cida está falando, eu fiz curso com a Paula e o Doni também. Que bacana, Cida. Ó, que bacana. E aí, vamos lá. Por que o Doni, como um bom pesquisador, foi rever o filme? Eu não revi, mas ele mora muito na minha cabeça há muitos anos. E aí, eu queria que você falasse um pouco aí o que você viu, qual fio que você quer puxar para a gente começar a conversar, o que você ficou pensando aí. Bom, primeiro assim, como eu te falei quando você me fez o convite, né? Eu acho que você foi cirúrgica, assim, uma precisão cirúrgica em escolher esse filme para esse momento, porque já tinha muito mais de 10 anos que eu não revia e não tinha muitas coisas claras assim na minha cabeça. Claro, é um filme que a gente sabe o contexto geral, gosto muito e tal, mas ao rever, eu comecei a ver uma série de detalhes assim que dialogam diretamente com esse momento que a gente vive agora, quer dizer, é o tipo de filme que realmente permanece, né? E é um filme que é muito interessante porque é um filme que é da fase mexicana do Buñuel, né? É a fase que o Buñuel ele vai filmar no México, então ali tem Viridiana, tem o próprio Anjo Exterminador, Simão do Deserto, Diário de uma Camareira. Então são filmes que parece que o Buñuel está resgatando aquele estilo e a estética que ele usava, aquele surrealismo bem acentuado que ele usava no começo da carreira. Então tem muita coisa que remete à Idade do Ouro, que é o segundo longa dele, né? Quando ele ainda estava escrevendo com o Salvador Dalí, nos anos 30, né? Começo dos anos 30. E uma coisa que me chamou a atenção é que, de novo, ele deixa muito explícita essa crítica que ele faz em grandes filmes dele, não só nesse, e não só no começo da carreira dele, mas que está lá de uma forma muito explícita que é uma crítica a uma espécie de tríade, que é igreja, Estado e burguesia. Né? Então ele coloca as situações nesse filme justamente para poder criticar essas três instâncias da sociedade. Né?
E também para explorar uma coisa que também fica muito clara no cinema dele, inclusive depois nos filmes franceses do final da vida deles vai aparecer de uma maneira mais assim incisiva, que é a incompletude do desejo, né? Quer dizer, as Uhum. pessoas elas têm uma espécie de um desejo, uma urgência que ela nunca se completa porque sempre existe ali uma situação que impede isso. Então, nesse Uhum. caso do Anjo Exterminador, é justamente essas figuras da alta sociedade que estão ali, que depois de um jantar eles vão até a sala de estar para poder confraternizar um pouco, e dali eles não conseguem mais sair, né? Dali eles Uhum. não conseguem mais sair, dali começam a surgir algumas situações que vão tirando aos poucos aquela espécie de máscara que cada um tem, aquele isolamento que vai fazendo com que as pessoas acabem mostrando o que elas são na realidade, o que elas são de verdade, como na verdade nenhuma delas gostaria de estar ali com as outras, né? Quer dizer, aquela questão da própria individualidade, do egoísmo, da aparência, né? Então tudo isso vai sendo desmontado aos poucos, né? Enquanto do Ô, lado de Dani, só, fora a só um gente. minuto. Peraí, só um minuto que tá ruim, bem ruim a imagem, tá ficando ruim o som. Será que você pode, talvez, tentar um outro lugar? Eu não sei se é o sinal. Eu tô do lado do Molden, na Deixa eu dar. verdade, né? Deixa eu Engraçado, ver porque aqui. se você se vê bem, né? E pra gente ficar ruim. Aconteceu isso ontem também com a Camila. Mas Peraí, vamos ver. melhorou agora? Um pouquinho. É. Pra mim tá ok. Ah, então tá bom. Então vai ver que é só pra mim que tá estranho. Vamos lá, desculpa te interromper. Então, se a Não, gente tivesse que imagina. resumir, se a gente tivesse que dar uma resumida digamos assim, na historinha do filme para as pessoas, ele é bem simples, né? É bem fácil de resumir, né? E daí vem todas as complexidades, né? Um pouco isso com isso um pouco que o surrealismo brinca também, né? Exato. As tramas do Buñuel são sempre muito simples, né? Quer dizer, não tem quase uma história. Uhum. Existe ali uma situação e a partir disso é que ele vai começar a desenvolver os personagens. Então, como eu estava falando, o Anjo Exterminador é algo muito nessa linha, né? Quer dizer, são pessoas que acabaram de sair de um concerto, né? E aí vão jantar na casa de um desses atendentes ao concerto, né? Ele convida todo mundo para ir para a casa dele. E ali cria-se uma situação, e é curioso porque provavelmente você vai lembrar, logo no começo tem um elemento de suspense, né? Porque os empregados da casa precisam sair dali muito rapidamente, eles querem sair dali. Tem uma hora que a dona da casa até fala: se vocês forem embora justo nessa noite, não precisa nem voltar, porque vocês estão demitidos, tal, mas desculpa, a gente precisa ir embora mesmo. Então, quer dizer, é como se houvesse ali uma espécie de entendimento de que aquela noite não vai ser comum para ninguém. Então, os empregados eles acabam saindo, fica só o mordomo, né, quer dizer, o chefe dos empregados. Uh, e aí, depois desse jantar, e é curioso porque o Buñuel também vai construindo essa ideia do jantar de uma maneira muito interessante. Eu não sei se vocês ou quem viu o filme prestou atenção nisso, eu não tinha prestado atenção nisso da primeira vez, e agora ficou mais claro nessa segunda vez. Ele vai repetindo as cenas muitas vezes, né? As Uhum. cenas elas se repetem propositalmente, né? Então tem os personagens eles se apresentam uns aos outros várias vezes e Uhum. de novo, como se eles não se conhecessem. E a sala onde eles ficam, né? Quer dizer, depois do jantar, quando eles vão para aquela sala meio que conversar e tal, e dali eles não conseguem mais sair. E não conseguem mais sair porque nem eles conseguem entender o que está acontecendo. Eles não conseguem sair. Quando eles vão sair, existe algum tipo de força que segura eles ali dentro. A sala ela vai mudando a configuração dela o tempo inteiro. Os móveis nunca estão no mesmo lugar a cada tomada, né? As pessoas não, inclusive é interessante porque existe um núcleo principal de personagens ali que vão interagir mais. Só um segundinho. Espera aí, um pouquinho, resolveu, pronto. É,
existe o núcleo dos personagens principais que vão interagir ali, mas toda vez que a gente tem um plano geral da sala, parece que tem muito mais gente do que realmente tem. Né? Então o Uhum. Buñuel vai brincando com esses problemas de continuidade que, na verdade, vai intensificando aquele Nesses conflito que estranhos. existe ali dentro. Uhum. Tá? Tem isso que eu acho muito bacana quando a gente fala do Buñuel, que é exatamente isso. A voz está sumindo, mas acho que voltou, Wagner. Foi por causa de alguém que estava te ligando. Tem muito disso que a gente está falando aqui, dessa questão de continuidade, que eu acho que brinca um pouco com essa questão dessa coisa certinha da arte, né? Então, tem aquele famoso Uhum. momento de passar o avião e a gente não entende o que a pessoa está falando, né? Das cenas se repetirem, de ter esses estranhamentos que você fala, eu vi, não vi, né? O Hitchcock brincava um pouco Exato. isso, aparecendo ele em alguns momentos. Como é que isso se instaura como esse erro assim que a gente também trabalha pouco quando a gente fala de arte, né? Sempre como se a coisa tivesse que ser um produto feito, né? Como é que isso aparece aí? Como é que você vê isso nessa constituição dos filmes, né? Do Buñuel? Eu creio que nesse aspecto o Buñuel é interessante porque os filmes dele, dessa fase mexicana principalmente, são filmes com orçamentos menores, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Simão do Deserto, que ele faz em seguida, é um filme que parou na metade porque o produtor ficou sem verba e ele falou: não vou jogar fora o que eu fiz até aqui. E ele dá lá um final completamente esdrúxulo pro Simão, né? Quer dizer, o Simão tá lá em cima da coluna e de repente ele tá no meio de Nova York, lá num clube de jazz, assim, né? Eu acho que justamente porque o Buñuel sempre explora essas contradições que existem, digamos, numa existência real, numa vida real, ele Uhum. traz isso para dentro dos filmes dele, até para brincar com essa questão do baixo orçamento com o qual ele trabalhava. Né? Ele fala, já que eu não posso ter uma grande produção, o Anjo Exterminador ele queria ter filmado ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos mesmo, né? E não conseguiu. Então, por isso, ele brinca com essas questões do baixo orçamento, das limitações, potencializando a própria mensagem do filme. Quer dizer, quando você vê um filme do Buñuel, nada do que você está vendo no primeiro momento significa aquilo. Quer dizer, é aquela expansão do pensamento que o cinema te proporciona, né? A simbologia. Por exemplo, a gente tem os animais no Anjo Exterminador, a gente tem um urso, né, que aparece do nada, a gente tem as ovelhas, né, que aí tem toda a simbologia bíblica e tanto na metade do filme, quando eles pegam as ovelhas para poder sobreviver mais um pouco ali naquela sala, quanto no final, não sei se pode dar spoiler, mas o filme é de 62, né? E, Mas talvez eles se e interessem. Quem não viu agora vai poder ver, né? Depois a gente conta onde tá também. mas Mas, também tem um lance com as ovelhas ali no final do filme que remete a isso, né? E essas supostas repetições de continuidade são absolutamente uhum, programados, assim, né? São absolutamente pensados justamente para, primeiro, deixar o espectador numa situação de desconforto. Quando você está assistindo a um filme do Buñuel, e esse é um caso muito clássico, você começa a perceber que tem coisas ali que não estão exatamente no seu devido lugar, que você uhum. não está se sentindo confortável com aquele tipo de decupagem que ele propõe, né? Mas você entende que não é uma falha, não é como ver um filme trash, por exemplo, um filme de baixíssimo orçamento que o Que é sem diretor querer, né? não. Exato, foi sem que. Não, é tudo exatamente programado, né? Ó, É, só para te falar, o pessoal está dizendo aqui que você pode dar spoiler, que até o Wagner disse que adora spoiler. O Fê falou que não viu o filme, mas que você pode contar. Então, se quiser então eu falar, vou ele está falar que, liberado. assim, para mim, spoiler, para mim tem 5 anos de carência. Se a pessoa não viu depois de 5 anos, ela não pode reclamar do spoiler. Mas também não adianta muito eu dizer como o filme acaba, porque não diz muita coisa se você não assiste ao filme, né? Mas de qualquer Não é bem maneira, essa as ovelhas. questão. Oi? A questão nunca é muito a trama, né? Então, contar o fim não é a grande É, questão.
Pois é, mas é que existe uma repetição da situação no momento em que, depois de, digamos assim, espiados, né? Depois que eles são purgados dessa. Peraí, de novo, que o pessoal aqui não para de ficar me Tá ligando, insistindo. desculpa. Eu devia ter, enfim. De qualquer maneira, no final do filme, depois que finalmente eles conseguem de alguma forma sair de lá de dentro, porque existe uma coisa meio mística, né? Que eles têm que rearrumar a sala como estava na hora em que deu o problema e lembrar o que eles estavam conversando um com os outros, eles vão até a igreja, provavelmente para poder, enfim, né? O Buñuel tem essa coisa do catolicismo muito forte nos filmes dele, essa crítica ao catolicismo, que ele explica muito bem na biografia dele, né? Meu Último Suspiro, É demais, né? É demais. que é um livro maravilhoso, né? E aí, de novo, lá eles ficam presos dentro da igreja. Quer dizer, eles não conseguiam sair da casa, agora eles vão para a igreja, agora ninguém consegue sair da igreja. E de novo a gente vê os cordeiros e os tiros da polícia, enfim, né? Quer dizer, toda a balbúrdia que se sucede a partir disso, né? É muito interessante a forma como ele se vale dessas repetições, se vale desses supostos erros de continuidade para fazer uma crítica à própria falta de sentido narrativo, lógico na vida em si. Tá? Uhum. Melhorou bem aqui, viu, a imagem, Dani. É? Né? Como você é um estudioso geral, né, de estética, na verdade, né? O Doni ele pesquisa, faz algo que hoje em dia é raro, né? Não fica especializado numa área só, né? Pesquisa artes plásticas, música e cinema, é um super estudioso da arte e da estética. Você falou um pouco aí do Dalí, né? E o surrealismo tem passou a ser um movimento mesmo, né? De diversas áreas da arte, né? E os filmes do Buñuel têm muito tinha diretamente, né, e vários têm essa relação com o Dalí, no livro ele fala muito da relação dele com o Dalí, né, como é que você vê também essa questão estética, né, porque quando a gente fala de cinema, muitas vezes a gente fala da questão da historinha, da trama, que os surrealistas, e o Buñuel é o pai, né, dessa questão, brinca muito com isso, né, eu vou contar uma historinha, Sim. você vai ficar, eu vi isso, não vi, né, e tal. Como é que tem essa questão estética, como é que esse apuro, né, esse filme é PB, tem uma fotografia bem específica, super bonita, estranha, né? E brinca muito com essa questão de luz e sombras também, né? Como é que você pode falar um pouco dessa questão estética maior, assim, desse filme e do Buñuel e dessa questão com o Dalí? Em termos de espetáculo, né, em termos de esteticamente é um filme, porque assim a gente tem que entender que o cinema mexicano ele se destaca muito na história geral do cinema entre os anos 50 e 60. O cinema mexicano produziu muita coisa, né? Lançou muitas estrelas, tinha uma indústria muito forte, tinha ótimos diretores de fotografia. Não me lembro agora o nome do diretor de fotografia do Anjo Exterminador, mas é um diretor de fotografia que trabalhou com muita gente importante, inclusive. Né? É, e vai se utilizar muito de uma fotografia elaborada, e como ela é PB, em cima desse contraste entre claro e escuro. Né? Eu acho muito interessante como o Buñuel vai construindo quem assistiu ao filme, quem não assistiu, vai lá ver depois, como ele vai fazendo a transição das cenas mais claras para as mais escuras, a partir dos empregados para os donos da casa e os convidados. Então, no começo, tudo que diz respeito à festa tem aquela luz super bonita, né, super iluminada, e os bastidores estão sempre na penumbra, quando os empregados estão querendo ir embora, quando eles estão discutindo que prato entra primeiro. Depois, quando esses convidados vão para a sala ao lado e não conseguem mais sair de lá, essa penumbra que estava num primeiro momento lá nos bastidores, na cozinha e tal, ela vai se transferindo para o ambiente da burguesia. Né? Até porque, como quem assistiu sabe, eles vão ficando muitos dias lá, então acaba a água, acaba a luz, né?
eles vão ficando, eles vão quebrando a sala inteira para poder sobreviver, os caras fazem uma fogueira no meio da sala, né? Para poder sobreviver. E por isso que eu falo que aí sim remete ao surrealismo que o Salvador Dalí trazia dos dois primeiros filmes, O Cão Andaluz e A Idade do Ouro. Se bem que A Idade do Ouro, o Salvador Dalí já não estava mais durante a realização, eles brigaram, né? E ele continuou sozinho. Mas essa questão, essa situação de uma classe burguesa tendo que destruir o próprio ambiente para poder sobreviver, ela é absolutamente recorrente, né? Aquela coisa na Idade do Ouro, eu acho que tem até alguma coisa disso no Anjo Exterminador, embora eu tenha revisto há 2 dias, às vezes acaba me escapando alguma coisa, mas tem uma coisa de uma vaca passar correndo no meio da sala, né? Situações inverossímeis que, na verdade, acabam despertando no espectador aquele lance meio, né, de estranhamento. Tem uma cena que é ótima, que é no momento em que, logo quando eles descobrem que eles não conseguem mais sair daquela sala, e a partir disso eles têm que se organizar ali para dormir, cada um no chão, no sofá, enfim. E aí a gente entende que o closet está sendo usado como toalete, um para os homens e outro para as mulheres, pela maneira como essas pessoas saem de lá de dentro absolutamente envergonhadas, e se a gente olha para a porta desses dois closets, tem 2 imagens de 2 santos, assim, sabe? Aquela coisa barroca, aquela coisa meio Caravaggio, assim, né? Então, veja só, né? Quer dizer, está sendo usado como um banheiro, um closet dentro de uma mansão imensa, com 2 anjos na porta, né? Então, essas pequenas brincadeiras que ele vai jogando para a gente é que vai mostrando como funciona essa estética surrealista, no sentido que tem a provocação e tem a jocosidade. O surrealismo junto com o dadaísmo é meio que muito parecido, né? Tem algumas diferenças do ponto de vista da ideia, do ideário de cada movimento, mas é bem parecido. Agora, há outros exemplos na obra do Buñuel desse surrealismo que é absolutamente fantástico. Por exemplo, no último filme dele, esse Obscuro Objeto do Desejo, ele usa 2 atrizes. Oi? É maravilhoso. Eu gosto do livro também, eu li o livro. Pois é, então. E ele usa 2 atrizes para fazer o mesmo personagem, intercalando essas 2 atrizes. E ele chegou a dizer que nas primeiras projeções do filme as pessoas não percebiam que se tratava de 2 pessoas diferentes, né? Tamanha é a imersão, tamanha é a entrega que o espectador tem que ter para entender isso. Ou, por exemplo, o Fantasma da Liberdade, que as pessoas jantam numa sala sentada numa privada, quer dizer, conversam, eles vão jantar numa sala sentados em privadas, e um dos personagens que quer jantar tranquilo, sem aquele barulho, ele vai para dentro do banheiro com a comida dele, né? Então existe esse componente sempre escatológico, religioso, escatológico nos 2 sentidos, tanto no sentido da religião, quanto no sentido da escatologia, né, dos detritos, e no Anjo Exterminador isso vai aparecendo de maneira cada vez mais recorrente, né? Do casal que se suicida dentro do closet, aí aquele sangue se espalha todo, enfim, os exemplos são vários, né? Uhum. Aí a gente tinha falado para comentar um pouco a questão com o Dalí, né, nesse início de relação deles, e a questão estética maior, né, que vai também para as artes plásticas, e que daí tem essa recorrência também na obra como um todo do Buñuel. Como é que se deu essa relação deles nesse começo, essa ideia de uma estética? Como é que foi isso, assim? O Dalí, ele, bom, os 2 espanhóis, né, tanto o Dalí quanto o Buñuel, e aí tinha um terceiro elemento na história que era o Lorca, né? Eram os 3 amigos aí que saem da Espanha e vão viver na França justamente naquele período pós-Primeira Guerra Mundial, que é quando as vanguardas históricas estão todas reunidas ali, né? Inclusive no filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris,
tem uma cena muito legal disso, que inclusive o personagem do Owen Wilson, né, fala assim, por que que você não faz um filme sobre umas pessoas que não conseguem sair de dentro da sala? E o personagem do Buñuel fala, mas por quê? Que ideia besta é essa, né? Quer dizer, o Woody Allen faz essa brincadeira com a. Mas eles se conhecem todos ali naquele ambiente altamente propício às vanguardas e às rupturas, né, que acontecem em Paris. Aí tá lá Man Ray, tá lá o Hemingway, tá Gertrude Stein, tá Picabia, quer dizer, todo aquele pessoal altamente criativo, vanguardista, iconoclasta, estão reunidos ali. E ali eles desenvolvem uma série de projetos, quer dizer, o Buñuel, o Cão Andaluz, na verdade, era o nome de um livro de poemas que ele queria publicar, né? Que ele nunca publicou, não até onde eu sei, mas ele usou o título justamente para poder para poder nomear esse primeiro filme que ele faz com o Salvador Dalí. Porque como os dois eram muito próximos, eles queriam investir no cinema, assim como outros vanguardistas, principalmente do movimento dadaísta, faziam, porque o cinema, como já era algo muito aceito como um entretenimento para grande massa, para grandes públicos, esses artistas achavam que expandindo a atuação deles para o cinema podia levar também uma mensagem mais elaborada, uma mensagem mais sofisticada para esse público consumidor de filmes, né? O próprio Buñuel dizia nos escritos estéticos dele que o espectador ele deveria ser chacoalhado pelo filme, não apenas ficar lá durante 2 horas vendo uma historinha, sendo enganado, depois ele sai de lá e volta para a vida real. Né? Ele deveria ser confrontado com algo que o fizesse pensar sobre essa vida real dele. Então ele e o Dalí concordaram em escrever um filme. Vamos escrever um filme, só que esse filme ele não pode ter nenhuma relação de causa e efeito. A gente que trabalha com dramaturgia, bom, você que enfim, é isso, né, que você mais faz e pesquisa desde que eu te conheço, sabe que existe um componente. Oi? Vai buscando exatamente o encadeamento das coisas. Exato, tudo tem que ter uma causa e um efeito, né? Eles tiram isso completamente. Então tem até tem um depoimento do Buñuel falando que eles então pensaram, bom, vamos fazer uma cena, vamos criar uma cena aqui, tá? Vamos pensar numa sala com um piano, tá? O que tem em cima desse piano? Ah, a gente podia colocar um vaso. Não, um vaso é uma coisa muito comum. Você vai ter um piano lá com vaso em cima na casa de qualquer pessoa que tem um piano. Ah, então uma pilha de livros, sei lá. Não, também não. Ah, um cavalo morto, então. Ah, bom, aí sim, aí é bacana. E tem isso, né? No Cão Andaluz tem isso daí. Então, assim, não deveria haver nenhum tipo de relação de causa e efeito, justamente para que o espectador não se fiasse na narrativa linear, quer dizer, que ele não ficasse confortável achando que vai assistir a um filme comum, com uma história com começo, meio e fim. Não, são várias sequências que vão sendo colocadas, ainda que no caso de O Cão Andaluz, dá para a gente identificar uma espécie de linha narrativa muito discreta, porque a escrita automática, em tese, ela não existe, né? Quando você traz à tona, você já está racionalizando essa ideia, né? E ele vai desenvolver isso ao longo da carreira toda dele. Quando a gente chega no Anjo Exterminador, que eu acho que é o filme dele mais complexo, digamos assim, dessa fase mexicana, a gente encontra tudo de novo lá. Quer dizer, de repente, os donos da casa eles criam um urso e ovelhas, né, que ficam ali para lá e para cá andando pela casa. Você não entende muito bem por que isso, por que não um cachorro, por que não um gato, né? Por que os personagens estão vindo de um evento em que eles estavam todos juntos, mas ficam um se apresentando para o outro ali várias vezes como eles não se conhecessem nunca, né? Por que, de repente, em volta daquela casa cria-se um estado de espetáculo, as pessoas querendo saber o que está acontecendo do lado de dentro, chega a se falar até em grupo extremista, né, como se pretensamente eles tivessem sido sequestrados ali dentro, né? E também Então, ninguém acho que são entra, né? nesses... Oi?
E também ninguém entra, eles poderiam entrar para ver, né, também, né? Não conseguem, ninguém entra, ninguém sai, né? É, no fundo, uma grande metáfora dessa imobilidade em situações de crise que a gente acaba se colocando, né? Por isso que Sim. dialoga tão bem com o que está acontecendo agora, né? Principalmente. E a gente tem uma pergunta aqui do Fê, quer dizer, pergunta não, ele fez colocou aqui uma questão que ele acha que tem a ver com a questão dos sonhos, né? Quando a gente não consegue sair de espaços de sensações, a gente fala, tô sonhando, não tô sonhando. E tem uma questão muito onírica, né, dentro da questão do surrealismo né, Bastante. nessas imagens que vão passando sem essa linearidade racional, né, que você estava falando agora. Você podia falar um pouco aqui pela proposição do Fê sobre a questão onírica dos sonhos, né, nessa estética, que eu acho que é bem importante, né? Tem um Claro, cadeamento, mas um cadeamento diferente, né? Não é que não tem um cadeamento, digamos, lógico-racional, né? Mas o exato. onírico ele traz essa... Como é que você vê isso, assim? A gente não pode esquecer que assim o grande ponto inicial do movimento surrealista, que aparece primeiro na literatura, vem quando o André Breton, ele, na França, Uhum, toma contato com a interpretação dos sonhos, né, do Freud. Né, aquilo uhum, explode a cabeça dele. Assim. Então, tanto ele quanto os jovens primeiros surrealistas ali em torno dele procuram Freud, inclusive no sentido do Freud apadrinhar o movimento. Né? tá. Só que o Freud já estava mais velho, e o Freud olhou aquilo e falou assim: pô, mas o que vocês estão querendo fazer com a minha teoria não tem absolutamente nada a ver, eu nunca quis dizer isso. E além disso, eu nem gosto de arte moderna, meu negócio é música clássica e arte clássica. Vaza daqui, né? Quer dizer, botou os meninos para Tadinho. correr. Né? Então, Freud já estava numa idade mais avançada, né? Quer dizer, por quê? Porque justamente o Breton enxerga ali na questão do sonho a liberdade total que o artista precisava naquele momento. Ora, a gente vinha de uma guerra que tinha sido pensado para acabar com todas as guerras. Imagina se, né, se não fosse pensado para isso, né, com esse dever nobre de acabar com todas as guerras. Então, pensando nisso, o mundo, como ficou reconfigurado depois da Primeira Guerra Mundial, por si só já era uma coisa nunca vista antes. É mais ou menos o que está acontecendo com a gente hoje. A gente olha e pensa assim, mas como é que em pleno século XXI a gente está tendo que ficar trancado dentro de casa porque existe uma epidemia de gripe, né? Gripezinha, né? Gripezinha. Acontecendo. Que coisa mais louca. Eu jamais imaginei que eu ia viver para ver uma coisa dessa. Depois de ter estudado a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, Guerra do Golfo, depois de ter visto 11 de setembro, você fala, não tem mais nada que seja tão absurdo quanto isso, né? Mas aqueles jovens lá nos anos 20 viam o mundo exatamente assim, falavam, meu Deus, mas depois de tudo isso que aconteceu, para onde a gente vai? Acabou, né? A civilização, conforme a gente conhecia, acaba aqui. Que, aliás, a civilização como a gente conhecia também acabou agora, dia 15 de março, 13 de março, que foi quando começou o isolamento, né? Então, a forma que o Breton encontrava e que os surrealistas encontravam para poder elaborar isso era justamente por meio dos sonhos, né? Quer dizer, o onírico é aquele escapismo. O próprio manifesto surrealista diz isso, né? Irracionalidade, minha grande parceira, né? Me liberta do mundo das coisas palpáveis e tal. Então, o sonho, por ele não fazer um sentido imediato, para esses artistas, para o André Breton, era uma forma de tentar dar sentido a algo que eles não sabiam exatamente como ia ficar dali para frente. Né? E é isso que está muito presente no Cão Andaluz, na Idade do Ouro, Terra Sem Pão, que são os primeiros filmes do Buñuel, né? E depois vão. Mas não era só o Buñuel que fazia filme surrealista no começo, tinha os alemães também,
né, que eram remanescentes do expressionismo, né, que também é um movimento que vai buscar muito sentido no mais recôndito, obscuro da mente humana, né? Então, é como se a partir do momento que você não enxerga sentido nas coisas que são palpáveis e nas coisas que são concretas, você acaba se voltando para aquilo que se apresenta como símbolo, né? Que são símbolos daquilo que deveria ser pensado de uma maneira diferente. Então, dentro disso, assim, né, sempre que eu penso isso, eu penso muito na questão de edição, né, que você vai dando aquele sentido, se fala muito nisso, né, por exemplo, aquele livro do Eisenstein, né, que é um dos mais famosos, os primeiros aí, que fala disso, né, a questão da Forma do composição, filme, da edição, né, cinematográfica. Como é que, como é que dentro dessa, digamos, essa aparente falta de sentido, como é que é essa questão da edição para eles, né, como é que, bom, vem isso, depois vem aquilo, essa falta de, digamos, desse desenrolar da historinha, que na verdade tem, né? É só diferente do que a gente está acostumado. Como é que eles trabalhavam a questão da edição, assim, pensando nisso, né? O cavalo em cima do piano, depois não sei o quê. Como é que se fazia esse trabalho? A questão da edição para um filme surrealista do início, né? Porque veja que depois a gente já está falando, no caso do Anjo Exterminador, de um filme que tem uma narrativa com começo, meio e fim, e o componente surreal ele vai entrando em consonância com essa narrativa. Mas no começo, nos primeiros filmes, era uma coisa, era uma espécie de jogo, né? Quer dizer, você ia criando, eles iam criando as narrativas em forma de bloco, né? Eles iam blocando essas narrativas. Então acontecia uma situação que tinha que ficar encerrada em si mesma e elas iam sendo encadeadas, né? De acordo com a própria construção dentro dessa lógica da falta de lógica do sonho, né? Tem até uma história do próprio Buñuel que ele mesmo montou o Cão Andaluz, né, na casa dele, na cozinha da casa dele, com uma tesoura e cola. Ele não tinha nem o equipamento necessário para isso. Ele revelou o filme, pegou o positivo e foi cortando e emendando. E eu acho que, assim como é o sonho, a montagem desses filmes surrealistas, eles eram meio que intuitivos mesmo, né? Porque, como eu falei, é um resquício do dadaísmo. O dadaísmo previa o acaso, né? É muito em cima do acaso. E o surrealismo, eu costumo dizer que o surrealismo é um dadaísmo pessimista, porque os dadaístas tiravam sarro da vida, né? E os surrealistas falavam, por trás desse sarro que você está tirando, existe uma angústia muito grande. Então vamos até essa angústia, que é o inconsciente, é o sonho, são os símbolos, né? Então essa montagem não é que ela renegava o que dizia o Eisenstein, né? Que o Eisenstein tem uma metodologia no sentido de construir a narrativa do filme a partir diretamente da montagem. No surrealismo e no cinema de vanguarda, principalmente da França e da Alemanha no final dos anos 20, essa montagem ela vem no sentido de causar o choque de uma maneira mais imediata. Então não existe uma relação entre um bloco e outro necessariamente, né? Na Idade do Ouro eu lembro que tem uma cena lá que enquanto a família está preparando um grande jantar e aí passa uma carroça no meio da sala, passa um boi, aí tem uma vaca que vai deitar na cama da dona da casa, e do lado de fora tem um menininho que está querendo brincar com o pai dele, e o pai dele carregando uma espingarda e fica de saco cheio, joga uma bola, o menininho vai buscar, o cara dá um tiro no menino, né? Então são coisas assim que são escolhidas quase que pelo acaso mesmo, justamente para poder emular aquilo que depois na literatura é chamado de escrita automática, fluxo da consciência, né? Então era uma montagem um pouco mais livre. Claro que depois isso vai sendo metodologizado de maneira a poder acompanhar, porque daí o cinema comercial, que a gente conhece como cinema comercial, começa a entender que existem aspectos dessa experimentalidade surrealista, dadaísta, expressionista, que vale a pena incorporar no grande cinema, no cinemão.
Então isso acaba tendo que ser, né, receber uma metodologia, tudo certinho. Mas nesse começo, nos primeiros filmes, era tentativa e erro. Eles eram jovens, né? Eles não tinham nada a perder. Quem bancou o Cão Andaluz foi a mãe do Buñuel, que deu dinheiro para ele fazer o filme, né? Isso é a prova de que as mães nunca querem que os filhos vão trabalhar com arte, né? É sempre assim, sempre acaba numa coisa tipo essa. Então, tem uma coisa que eu lembro que é uma das coisas que mais ficou do filme, né, do Anjo Exterminador, que é a questão da comida, né? Eles vão ali, aí eles têm que matar, eles têm que fazer uma fogueira, como é que... E que o Buñuel brinca muito, né, nos filmes mais famosos dele, né, o Discreto Charme da Burguesia, aquela coisa deles não conseguirem comer, né? Senta na mesa e não Nunca come, vai, consegue. nunca conseguem comer, né? As novelas têm um pouco isso, as pessoas sentam naquela mesa maravilhosa, não, tem que sair comer, ninguém toma aquele café da manhã, já virou até uma piada. E aí nunca fez tanto sentido quanto agora, né? Porque a gente tem que dar conta dessa parte da sobrevivência. Sair para ir comprar comida é um inferno, né? Tipo, é É um uma coisa, meu Deus, a ritual, gente tem. né? É horrível, você nunca percebeu tão bem, né? Como sair para comprar comida, parece que a gente está indo caçar, né? Assim, como você volta para É. esse primitivo, né? E aí também que me lembrou muito o Buñuel, né? Como é que tem essa questão da sobrevivência, né? Como é que ele brinca com isso, a questão da comida, se não conseguir comer, que é uma coisa que o discreto charme da burguesia deixa a gente louco, come, por que eles não comem? Sente, levanta, sente, levanta, e nunca conseguem comer, né? E isso agora, assim, a gente vê como isso faz sentido dentro dessa dinâmica dele, né? Como é que você vê essa questão aí da comida e Eu como ele acho brinca que com essa impossibilidade? o Buñuel, assim, ele é mestre em mostrar na tela como, na verdade, nada do que a gente entende por vida, entende por existência, entende por relações, entende por necessidades, nunca nós seremos seres saciados, nunca estaremos satisfeitos com absolutamente nada. E, por outro lado, porque a gente nem sabe direito aquilo que a gente quer, de fato, né? A gente tem uma coisa e fala assim, mas não é bem isso que eu queria. Eu quero aquela outra coisa. E quando eu consigo aquela outra coisa, eu também perco aquele tesão que eu tinha por aquela outra coisa e vou querer uma outra, uma terceira. Né? Então, os filmes dele mostram muito isso. Quer dizer, o desejo imediato que você tem, que é quase... que é um desejo, que pode ser um desejo trivial, você mesma citou no Discreto Charme da Burguesia, começa como um jantar. Vamos jantar todo mundo junto aqui. Daí não dá certo a primeira vez. Tudo bem, resolve esse problema, vamos tentar a segunda. Aí não dá certo na terceira vez. Não dá certo na quarta. Chega uma hora no filme que a vida daquelas pessoas dependem do ato deles jantarem. Não porque eles estão passando fome, mas é porque aquilo se torna um desejo muito maior do que qualquer outra coisa que eles queiram naquele momento. Isso acontece no Fantasma da Liberdade, isso acontece em Viridiana, isso acontece aqui em O Anjo Exterminador. Né? E eu acho que tem muito a ver justamente com essas questões. É impressionante, né? Porque parece que é profético o negócio, né? Parece que foi feito pensando que alguém em 2020 ia assistir e falar, puta, ele estava falando da gente. Que é aquela coisa, você tem absolutamente tudo, você tem a boa casa, você tem dinheiro, você tem amigos, né? Que ali depois tudo começa a cair em camadas, né? Que é feito dominó, as pessoas ali passam a se odiar, de repente as regras de etiqueta não estão valendo mais, um rapaz à noite acorda e começa a bolinar todas as mulheres, entendeu? Desesperado, delirante, o outro apesar de estar passando fome, não consegue se mover para ir até a cozinha, para pegar alguma coisa. Então, assim, o que está mostrando ali para a gente é que você tem uma boa casa ali, você tem pessoas à sua volta, você tem uma situação, mas você não consegue se mover dentro daquele universo, porque há uma força. Eu não vou usar a palavra sobrenatural, porque não é a ideia do filme, mas uma força oculta, né, que te impede a chegar àquilo. Né? Então, um paralelo que existe com o que está acontecendo hoje é muito doido, porque a gente vê as pessoas falando, né? Não é nada, é bom que todo mundo pegue logo, porque daí fica todo mundo imune, é uma gripezinha, não vai acontecer nada.
Por quê? Porque a economia não pode parar, mas, cara, a gente tem uma camada extremamente abastada da sociedade que está desesperada porque a economia vai parar, só que o dinheiro que eles têm, eles não podem gastar também agora. Vai gastar com o quê? Eu vou viajar para o Caribe para escapar disso daqui. Cara, não tem avião, entendeu? Tipo, não tem voo, não tem hotel, não tem... Né? Então, quer dizer, é uma paralisação que, a despeito das posses e a despeito de todo o respeito institucional e de toda a preponderância institucional, acaba te pegando, né? E essa questão da comida é uma questão muito, muito forte, né? Porque é onde vai bater primeiro. As pessoas se tornam animais. Dá para fazer um paralelo com esse filme que todo mundo está falando agora, que é O Poço, né? Que é um filme muito fácil de amar e muito fácil de odiar, né? Que é exatamente isso, quer dizer, a partir do momento em que acaba o alimento, as pessoas tendem a se animalizar, tá? E é isso que vai acontecendo um pouco no Anjo Exterminador, e só dá aquela arrefecida um pouco na hora que os carneirinhos, eles vão voluntariosamente, né, para dentro da sala, como se fosse uma providência divina, né? Como se o anjo exterminador estivesse, na verdade, dando a eles mais um pouco de respiro para pegar lá na frente depois. Né? E aí tem uma questão política, né, que você começou a falar no começo, essa tríade, né, que ele sempre bate muito, né, a questão da igreja, a questão da burguesia, a questão social. Só que esse discurso, digamos, surrealista, ele é tão direto quanto indireto, né? Então, a gente fala muito isso hoje em dia, né? Arte política, arte não sei o que lá, não pode ser datada, não pode ser direta, né? A gente está vivendo um momento político super complexo, e os filmes deles são super políticos, sem ter esse discurso, digamos, direto, né? Assim, tem uma mediação grande aí. Como é que você falaria dessa questão política? Ele foi censurado, né? Ele teve que ir embora da Espanha, ele ficou um tempo num exílio mesmo, né? Assim, teve que... Sim. Aí você falou da questão de baixo orçamento, teve um monte de coisa censurada. O Veridiano mesmo era para ele voltar, né, nos braços do povo, e daí ele fez Veridiano e foi destruído de novo. Como é que você vê essa questão política, né? Muitas vezes a gente fala que é político só o que tem um discurso direto, né? Como é que isso está na obra de maneira tão intensa e ao mesmo tempo velada, digamos? Nesse caso, porque o Buñuel, na verdade, assim, o grande... Ele tinha duas frentes de ataque ali, né? Ele atacava muito a própria religião, que ele via como um desdobramento direto da política, e da política, digamos, totalitarista, né? Então, inclusive, essa foi a briga dele uma das brigas dele com o Salvador Dalí, né? Essa questão do Salvador Dalí meio que segundo ele, se vender para o campo institucional, né, ser conivente com algumas ideias de extrema-direita ou de direita, enfim. E o Buñuel atacava muito porque ele fala na biografia dele que ele cresceu num povoado que parecia uma cidade medieval, né? A única pessoa que tinha um rádio naquela cidade era o pai dele, porque o pai dele conseguiu fazer dinheiro trabalhando em Cuba, mas preferiu continuar no mesmo povoado onde morava, então ele viu as desigualdades desde sempre. E ele nunca entendeu aquilo, ele conta, né, no começo da biografia dele, né, do Meu Último Suspiro. Então, essa questão política, eu acho que vai aparecer recorrente junto com a religião, e aí, no caso de O Anjo Exterminador, eu acho que está muito presente, principalmente no momento em que começa a haver um cerco em torno da casa, para descobrir o que aconteceu lá dentro, como se ali houvesse pessoas do mais alto grau social, quer dizer, que precisariam ser resgatados, muito mais importante do que qualquer coisa que está acontecendo naquele momento. E isso aparece na cena final, quando eles estão presos dentro da igreja, que o Buñuel contrasta com uma imagem de uma rebelião na rua, assim, como se fosse, né, a polícia chegando para dispersar um piquete, alguma coisa. Então ele está sempre opondo essa questão das armas, da revolução,
do achacamento às classes menores, em detrimento dessa classe maior, dessa burguesia, que é o que controla, mas que, não obstante, não consegue nunca satisfazer seus desejos, não consegue se estabelecer no poder, porque o poder por si mesmo começa a ruir por dentro, né? Veja que não existe ali uma força palpável externa, não são pessoas que invadem a casa, como alguém fala no começo, né? São os extremistas que entraram aí, o que aconteceu? Não, é uma força que vem de dentro da própria esfera política, social que existe ali e que começa a corroer por dentro. Que é mais ou menos o que acontece na história da humanidade, né? Se a gente for olhar para grandes impérios, grandes governos, grandes que duraram por muito tempo, ou que foram opressores, eles começam a se comer por dentro, né? Começa a ruir pela estrutura. E eu acho que isso está bem presente. Não entendi. Estamos vendo isso em rede nacional todo dia agora, né? Todos os dias. A gente está vendo, na verdade, a nossa situação, mais uma vez, a situação política nacional, se corroendo por dentro, só que de uma maneira agora explícita, né? Tem nome, sobrenome. Surreal, né? Pois é. O Fê perguntou se tem alguma obra surrealista que não seja só de dor e de sofrimento. Ele perguntou se tem alguma obra que você possa chamar de sonho bom do surrealismo. Olha, sonho bom, eu não diria sonho bom, mas existem filmes, principalmente do começo do surrealismo, que eles apelam mais para uma espécie de estetização do sonho, uma espécie de tentativa de fazer da imagem onírica algo plástico, né? Por exemplo, o Man Ray, que é aquele fotógrafo americano, teve exposição no CCBB até pouco tempo atrás, ele tem alguns filmes que tentam trazer, que se utilizam de objetos, que se utilizam de questões abstratas, né? Quer dizer, imagens abstratas, conseguidas a partir de utensílios do dia a dia, como um pente de cabelo, um prego, um batedor de bolo, para criar uma espécie de imagem plasticamente agradável, né? Então, quer dizer, não existe esse discurso pessimista, esse discurso acachapante, mas são filmes realizados mais no sentido realmente de oferecer um pouco de prazer visual, prazer sensorial ao espectador, né? Doni, acredito que a gente tem que ir terminando, que agora que eu vi, passou muito rápido, Mas né? já? A gente tem no máximo 1 hora, já são 53 minutos que a gente está conversando. Então, Caramba! é bom, né? É muito boa essa live, passa vai indo. rápido. E aí eu queria, antes da gente terminar, que você desse aí um caminho para o pessoal poder ver o Anjo Exterminador, as outras obras do Buñuel, algum desses livros que a gente citou aqui que você acha que são, sei lá, para a pessoa poder começar a ler ou se inteirar dessa estética, né? A gente já conversou aqui que o Buñuel né, dentro de um dos maiores, mais divertidos, mas dentro de uma estética maior aí de surrealismo, que eu acho que é muito bacana nesse momento a gente voltar a ver, né, tomar contato com ela. Né? Primeiro, como é que a gente faz para ver esses filmes? E segundo, uma obra aí um livro, alguma coisa que você sugira, pessoal. Olha só, vamos lá então. O Anjo Exterminador, ele está no Belas Artes à la carte, que agora, durante a quarentena, liberou o acesso gratuito a quem quiser, acho que até dia 15 ou até dia 20, uma coisa assim. Então é só ir lá, fazer um cadastro, você deixa o e-mail, cria uma senha, você tem acesso a todo o cardápio de filmes que o Belas Artes à la carte. Esse é o meio legal de assistir ao filme, tá? A gente tem os sites de compartilhamentos e tal, enfim, mas vamos prestigiar quem está apoiando aí a quarentena e oferecendo qualidade de entretenimento. Vão lá, assistam esse filme. Não tem só esse, tem outros filmes do Buñuel lá também, muitos filmes bacanas. Um Cão Andaluz é um filme que ele está em domínio público pela produção, pela época da produção e tal.
Tem no YouTube, dá para assistir, A Idade do Ouro também, legendado em português, inclusive. Leiam o livro que se chama Meu Último Suspiro, que é a biografia do Buñuel, que é um livro maravilhoso, é um livro super rápido, porque não é aquela biografia densa que vai contando desde de quantas fraldas o menino usava quando ele era criança. Não, vai direto ao ponto, né? A formação dele como pessoa, como artista e depois como cineasta, tá? Inclusive dando detalhes das produções, etc. Sugiro que vocês leiam também um livro de um autor chamado Hans Richter, depois eu até coloco aqui o nome, mas chama Dada, Arte e Anti-Arte, que é um livro que já saiu tem um tempo, está traduzido em português, tem aqui no Brasil e tal, que conta a história do dadaísmo e como do dadaísmo evolui para o surrealismo, né, e entra na estética surrealista. E mais? Deixa eu ver aqui em volta, porque eu sempre tenho um monte desses livros aqui. Tem Isso um aí livro aqui já dá bastante tempo da quarentena aí. Esses dois já. Tem esse livro que chama História do Cinema Mundial, do meu amigo Francesco Ballerini, que saiu no mês passado, acho que foi o último lançamento que eu fui antes do lockdown total, assim. Aqui ele fala bastante do cinema surrealista, do cinema impressionista, expressionista, todos esses que estão em volta. E eu mesmo agora estou usando a quarentena para escrever, para terminar de escrever meu próximo livro, que fala justamente dessa relação entre artes visuais e cinema, né? Então, logo mais aí... Tem o livro do Oi? Doni, da Desconcertos. Ah, é O seu livro que você verdade! lançou pelo Desconcertos, né? Tem o Acho que meu é último bacana. livro, né? Que É. chama Cinefilia Crônica, né? Comentários sobre o filme de invenção. Lançamos pela mesma casa, né? A Paula também é a autora da Desconcertos, então também está disponível. Lá tem algumas coisas também que podem remeter aí ao cinema experimental, mas no segundo semestre eu quero ver se lanço definitivamente aí esse livro que eu estou usando a quarentena para não ficar doido, né? Muito bem, que bom, né? Eu acho que agora o lado melhor de não ter filho é esse, né? Poder fazer coisas boas, assim, escrever na quarentena, que aqui com criança tá difícil, vou te contar. Eu acho que a gente tá perdendo o Doni aqui. Bom que a gente já tá no Não, tô fim. aqui. Tá aqui? Tava dando aquele coisinho. Bom, a gente tem que ir dando tchau, porque depois de uma hora fica preto Cai, e né? é lockdown. Joia. Eu super agradeço. A gente depois vai ter, parece ainda, infelizmente, muito tempo de quarentena. O Doni, como vocês viram, é um poço de conhecimento e também, como é um bom professor, ele consegue falar isso de maneira não pedante, né? A gente consegue conversar de um jeito muito legal. Agradeço super você ter vindo e a gente vai conversando sobre outros assuntos também, tá bom? Eu que Mais agradeço o pra frente. convite e fico à disposição. Quando quiser, tô aqui, né? Sigam o Doni, que ele tem sempre ótimas dicas. E amanhã a gente vai conversar, ele até apareceu aqui, é o Caco Pontes, que é um poeta aí, que sabe bastante também sobre poesia em vários aspectos. Aí, poesia com É música, outro da poesia, velha guarda. não é? Poesia de vanguarda. Amanhã ele vai É estar a aqui, velha cara. guarda da Casa das Rosas. Né? Pois é. Bacana, Doni. Brigadão, viu? Bom te ver. Obrigada por Obrigado, vocês terem Paula. vindo. E vai ficar 24 horas no ar essa live no meu Stories, se alguém quiser rever, se alguém quiser baixar, tá bom? É isso. Gente, obrigado, Paula. Obrigado a todos que participaram. Foi um prazerzão. Tchau, Doni. Bons Tchau, estudos aí. tchau. Tchau. Valeu.